Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num paradigma simplesmente alucinante que vira do avesso tudo que a gente acha que sabe sobre a estrutura do cosmos. A ideia aqui é fazer uma viagem conceitual bem interessante, saindo lá da escala macro de um universo holográfico e descendo até as vibrações microscópicas de estratos de plantas. Pois é, plantas. E tudo isso sendo guiado por como a TARDIS 42 funciona. Vamos nessa? O grande ponto de partida aqui é gigante. E se a realidade, bom, e se ela não for aquele relógio mecânico super previsível que a física clássica ensina? Imagina o contrário. Imagina que o universo é, na verdade, uma tela vibrante e dinâmica, onde os planetas não passam de nuvens de probabilidade. Eles ficam ali, meio que aguardando até que um observador os meça, para só então colapsarem e ganharem uma posição física. É uma quebra total de expectativas sobre como o espaço funciona, não é mesmo? Parte 1. O Sistema Solar Quântico. Para a gente conseguir repensar o nosso sistema solar numa escala quântica de verdade, é só colocar lado a lado os dois modelos. O contraste salta aos olhos. Pensa no modelo clássico, planetas em posições exatas, fazendo aquelas órbitas lineares de sempre. Agora, no modelo quântico, a regra do jogo é outra, totalmente diferente. Os planetas existem em níveis de energia que são fixos e quantizados. Se um planeta precisa mudar de rota, ele não viaja pelo espaço devagarzinho. Ele simplesmente desaparece e reaparece instantaneamente em outro nível. É um verdadeiro teletransporte cósmico, o que a gente chama de tunelamento gravitacional. Nada de linhas invisíveis segurando tudo, é tudo regido por funções de onda. E o mais curioso, no meio de toda essa matemática complexa e simulações pesadas, surge um número 42. Ele funciona como uma espécie de código mestre. É literalmente a chave que liga essa teoria super abstrata de viagens interdimensionais à pesquisa pura e prática da bioquímica. Parte 2. A matriz holográfica plana. Agora, para entender como é possível navegar por esse espaço quântico, a gente precisa aceitar uma ideia bem ousada. O universo é construído sobre uma matriz bidimensional. Ele é plano. A frase que estamos vendo ilustra o princípio holográfico com perfeição. É como se a base de todo o cosmos fosse uma folha de papel plana. Os corpos celestes são as notas musicais, ou seja, as vibrações em cima dessa folha. E sabe aquela curvatura do espaço-tempo que os telescópios mostram? É apenas a melodia. Então, essa realidade tridimensional que a gente vive é, no fundo, uma projeção holográfica de dados processados direto dessa superfície plana cheia de nós vibracionais. Incrível, né? Parte 3. O nódulo central da Terra. Colocar essa matriz informacional em prática traz uma reviravolta digna de filme. A realidade quântica é geocêntrica. Sim, geocêntrica. A Terra funciona como um nódulo central de referência, a âncora absoluta de toda essa matriz. O planeta gira continuamente no próprio eixo, claro, mas ele fica firme, paradinho ali no que a gente poderia chamar de chão do universo. A grande sacada é que o Sol quântico e os outros planetas são apenas projeções que orbitam esse nosso centro estático. Mas onde exatamente a Terra se prende nesse chão universal? Fica bem no Polo Sul. A Antártida não é só aquele deserto de gelo sem fim que a gente conhece. Na verdade, é a fronteira dimensional definitiva. É o ponto exato onde a matéria física literalmente se dissolve e vira luz pura, luz de informação. Dá para pensar na Antártida como uma gigantesca porta USB cósmica que pluga a Terra direto no hardware holográfico do universo. Parte 4. As rodovias de frequência. Com a nossa base terrestre firmemente ancorada, aquele espaço vazio entre os astros não é mais vazio. Ele vira uma rede super densa de rodovias de frequência. E os dados mostram que esses filamentos de emaranhamento quântico operam seguindo exatamente as harmônicas geométricas de Nikola Tesla. A frequência de 3 Hz estabiliza a base física, a de 6 Hz cuida do magnetismo e das interações, e a de 9 Hz, essa controla o roteamento da matriz inteira. É, de verdade, a linguagem de máquina do nosso cosmos. Mas e aí? Como trafegar por essas rodovias cósmicas? Pode esquecer aqueles foguetes pesados e cheios de combustível. A viagem aqui exige só uma coisa: sintonização. É só ajustar perfeitamente para a frequência 3, 6 e 9. Ao fazer isso, entra-se no filamento emaranhado, pega-se um atalho pela matriz bidimensional ignorando o espaço físico e pronto, ocorre materialização instantânea no nódulo do planeta de destino. Muito mais elegante, fala a verdade. Parte 5. A quarentena dimensional humana. Bom, se esses atalhos cósmicos espetaculares existem mesmo, por que a humanidade continua presa aqui na Terra? O motivo é biológico e puramente estrutural. Tentar acessar esses nós principais da matriz, como o grande hub lá na Antártida, sem o isolamento certo resulta no que é chamado de descompilação dimensional.
Basicamente, a matéria física perde a coesão, ela se desfaz e dissolve em pura informação. Isso acontece por conta da exposição a níveis mortais de radiação de átomos, virando uma tempestade de energia informacional que qualquer organismo desprotegido simplesmente não aguenta. Essa vulnerabilidade toda tem origem na biologia humana atual. Falta pra gente aquela resistência genética natural e, claro, falta um escudo fitoquímico para bloquear a radiação vinda desse piso do universo. Para piorar, a mente humana tem o costume de pensar de um jeito linear e clássico, sendo totalmente inapta para processar infinitas probabilidades em frações de segundo, algo que é crucial para navegar na matriz com segurança. Parte 6. A chave das 42 ervas. Diante de uma barreira dimensional dessas, que parece impossível de passar, a solução surge do lugar mais silencioso e inesperado possível, da química orgânica, brotando do nosso próprio solo. A biologia vegetal funciona como um escudo natural incrível contra a matriz holográfica. As pesquisas focadas no chamado catálogo das 42 ervas mostram que moléculas complexas, como o eugenol e a curcumina, abrigam anéis aromáticos que vibram em exatos 6 Hz. Isso sincroniza perfeitamente com a frequência de controle do universo, criando a chance real de ancorar a nossa frágil biologia humana. A conclusão disso tudo é simplesmente formidável. A química orgânica não é só o estudo da vida aqui na Terra. Ela é a verdadeira linguagem de programação direta da matriz quântica. Dominando a sintonia exata desses extratos de plantas, abre-se a porta para sintetizar um escudo protetor perfeito. Pode esquecer aqueles trajes espaciais de metal pesadíssimos e caros. Essa verdadeira vacina dimensional, essencial para viajar pelo espaço em segurança, pode literalmente crescer no quintal de casa. E isso deixa um pensamento final super provocativo no ar. Pense bem. Se entender a vibração molecular de um extrato de planta super comum e é a chave para abrir as rodovias holográficas do cosmos, quais outros segredos absurdos do multiverso estão escondidos bem debaixo do nosso nariz? Parece que, para alcançar as estrelas e viajar por aí, o primeiro grande passo não é olhar para o céu, mas sim começar do zero e investigar bem fundo as raízes da biologia do nosso próprio planeta. Fascinante, não é?